Fala, sardinhada, beleza? Como que vocês estão? Tranquilo? Fazendo mais um vídeo pro canal, e no vídeo de hoje a gente vai falar de um fundo, é o irmão mais novo do fundo que a gente falou ontem, e a gente vai falar hoje do TORD 11, Tordesilhas 11, um fundo que está bem amassado aí no mercado, e obviamente que, sendo um sardinha raiz, eu sou cotista disso aí. Então, vamos pro vídeo, lembrando que não é nenhuma recomendação de compra nem de venda de ativo, tá? Eu não sou analista, então não recomendo nada. Eu venho aqui numa ótica educacional, onde eu pego um conteúdo público, que são os dados do relatório gerencial, e eu comento meio que expondo uma visão de consumidor, de cotista, beleza? Aproveitando também, ajuda o canal, se inscreve, curte, compartilha, deixa o like, manda uma mensagem, dá essa força, essa ajuda pro canal. Beleza? Vamos pro vídeo. Então, falando um pouquinho do TORD, eu tenho uma participaçãozinha pequenininha, é a parte roxa que está com uma setinha aqui em cima, 1,66 da minha carteira, é um percentual que no pior cenário, tá? No pior cenário, se ele for a zero, é algo que ali em 2 meses eu já reponho o valor, então não é algo que vai me mudar drasticamente a minha vida, tá? Mas obviamente que para quem me acompanha sabe que o percentual de TORD que eu tive na carteira já foi 17%, tá? E aí o que aconteceu? Eu já fiz vídeos passados, podem procurar aí no canal se quiser, onde eu expliquei um pouquinho da estratégia que eu tenho com alguns fundos de especulação, né? Que é o caso do TORD, é o caso do HCTR, já foi o caso de Devo e Versalhes, que é o que? Eu comprei lá atrás, né? Realmente comprei querendo comprar na época lá atrás, só que com o tempo e com os aprendizados eu fui vendo que não era o que eu achava que era, né? E aí eu comecei a tratar esses fundos como especulativo, né? E o especulativo o que eu faço? Eu faço trade também nos fundos. Então eu tenho o valor da cotação que sobe ou desce, eu tenho os dividendos, né, os rendimentos mensais, que daí eu vou colocando nessa conta, e eu faço trade, que eu também vou colocando o lucro das operações de trade nessa conta. E no final eu calculo o valor contábil final do ativo. Então, por exemplo, na cotação, eu estou perdendo, um exemplo, tá? Não é minha posição real. Eu estou perdendo R$ 1.000, só que eu já recebi acumulado desse fundo R$ 500 de rendimento, então eu estou no valor contábil eu estou menos 500, né? Só que eu fiz trade, nos trades eu ganhei R$ 700 já com esse fundo, fazendo operação ali, seja de day trade, seja de swing trade, eu ganhei 700. A minha conta final eu estou positivo em R$ 200 nesse fundo. Então, esses fundos especulativos eu controlo pelo valor contábil final e não como os fundos de carteira, onde de fato, né, eu não faço trade, então puramente é valor de cotação e aí eu melhoro o preço quando cai, junto com o rendimento, né? E aí o rendimento eu calculo o yield on cost e tudo mais. Então basicamente é isso. E eu tinha 17% de TORD, ele caiu até o ponto que foi o que eu determinei como limite, que na época foi 8,22, salvo engano, 8,22 ou 8,24, né? E aí quando ele bateu nesse ponto, eu vendi, né? Na verdade, se eu fosse levar ao pé da letra a estratégia que eu tinha traçado naquela época, eu tinha que ter segurado ele até 7,50, tá? E aí, segurando ele até 7,50, eu iria vender basicamente no 0 a 0. Só que o que eu preferi fazer? Eu vendo algumas situações que já estavam acontecendo e sendo muito visíveis ali no fundo, né? Principalmente pela DRE dele, eu saí antes, né? Eu saí, deu 8,22, eu falei, bom, para mim aqui é o limite, né? Eu fui e vendi, então eu saí até com um lucro ali considerável nesse valor contábil. Valeu a pena eu ter ficado nele todo o tempo que eu fiquei, né? Pelo retorno final que eu tive, o lucro final que eu tive? Não, não valeu, né?
Se eu pegar o lucro pelo tempo, o retorno foi baixo. Mas pelo menos eu saí com a consciência de ter saído positivo, né? E eu deixei ali só um tequinho final, aquela pimentinha, eu deixei um pouquinho ali na carteira. E obviamente que eu sigo nesse fundo como especulativo. Então ele está ali, 1,66 da carteira. Eu vou fazer aportes, vou fazer trade. É um fundo que eu não vou parar de movimentar ele nesse sentido, tá? Até quando cansar e aí eu realmente focar só na carteira ali e largar essas partes de especulação. Mas eu gosto da especulação também, tá? Ele faz parte aqui dessa arinha amarela que é desenvolvimento, então é uma parte aqui em cima, bem pequena também, dentro da carteira. E aqui embaixo ele não se encontra porque são as gestoras e basicamente é o que eu encarteiro, né? E o Tord ali, assim como a Hectare de ontem, que eu fiz no vídeo de ontem, são especulação, então não entram aqui, tá? Não coloquei nem setinha. Falando dos indicadores desse fundo, terrível, até o momento não tem nenhum fundo que eu mostre que tem tanto atenção assim, que tem tanto cuidado assim, né? Mas falando aí um pouquinho de cada um, VP por cota, 14,08, 14,02 o valor ali de dezembro, né? Uma atenção porque eu percebi que nesse tempo todo aí, até comentei também no HCTR, enquanto outros fundos caíram o valor, esse fundo aqui se manteve muito estável, e quando caiu, caiu pouco, né? Ele inclusive chegou a quase passar de 500 milhões ali de PL e voltou a cair. Depois eu vou comentar no relatório, porque se ele subisse acima de 500, a taxa do fundo reduziria, a taxa da gestão reduziria. Então não sei, eu não posso afirmar nada aqui, né? Não tenho esse poder, mas me soou estranho, eu que sou o cotista do fundo, me soou estranho esse movimento. Quando estava para passar de 500, ele voltou a cair ali para baixo de 500 milhões e permaneceu na taxa que já estava, né? Ao invés de reduzir a taxa. Vamos acompanhando. O P sobre VP 0,51 foi para 0,42. Então o fundo desabou, né, nos últimos dias, caiu pra caramba. Então aqui normalmente eu colocaria um ok se fosse um outro fundo, mas não com esse nível de desconto, né? Até porque é bom a gente pagar desconto, comprar coisa descontado. Mas quando chega num nível muito extremo desse aqui de desconto, significa que o fundo realmente está queimado ali, está com algum problema grave e o mercado já viu isso, né? Então tomar um cuidado com isso. Dividend yield mensal 1,06, caiu para 0,54. Atenção também porque a própria gestão já indicou que a ideia deles é segurar dinheiro, né? Não está numa situação confortável, então vão segurar dinheiro mesmo ali. E eu não duvido nada se não passar mais meses aí sem distribuir nada, tá? Mas é só uma opinião de um cotista do fundo. Não tem nenhuma informação, não sei o que vem pela frente e até espero, torço para que não zerem ali, porque eu sou cotista, né? Então é melhor para mim. Mas não me surpreenderia se viesse meses aí sequenciais zerado, tá? O caixa do fundo 1,23 caiu para 0,85, reforça mais um pouco esse ponto, né? O caixa só caindo ali e o fundo tendo que aportar em equity para acabar de construir essas equities. Base de cotista caindo um pouquinho, né? Já mostra uma reversão, é difícil ver um fundo que de um mês para o outro a base de cotista cai. Volte e meia aparece um outro. O Tord já está aí há mais de um mês apresentando queda na base de cotista, né? O pessoal realmente está pulando fora do barco mesmo, né? O resultado mensal do fundo, 669 milhões, caiu para 599. Então, para ajudar, está tendo baixa no desempenho aí no resultado do fundo, né? Isso por quê? Porque ele vem ao longo do tempo vendendo a carteira de recebíveis, então isso contribui para ter queda ali no resultado. As equities aí continuam não performando. Então, assim, é um cenário em que a receita dele, enquanto não começar a performar a equity, a receita dele só vai diminuir, né? Despesas, 31,10 caiu para 29, outro item preocupante, e é em função do resultado baixo.
As despesas ali, elas são meio que estáveis, elas ficam num nível bem próximo, só que o resultado sempre caindo, caindo, caindo. Então a despesa só vai aumentando, né? Isso olhando a DRE no regime caixa, tá? Alavancagem, ok, não tem nem o que falar. Concentração, sim, ele é muito concentrado ali em Serra Verde, em GPK, em subordinada, na classe ali de CRIs subordinados. Então, assim, tem concentrações ali de vários tipos. A taxa média da carteira é um item que está no meu quadro aqui, mas para esse fundo é meio indiferente, por quê? Né? Ok, a taxa está em 11,92, caiu para 11,91, mas eu falo que é indiferente porque a carteira de CRI dele é 17%, se eu não me engano, do PL total, né? Então, assim, é diferente de um fundo puramente recebíveis, né? Que aí, obviamente, que essa taxa aqui a gente quer que sempre aumente, aumente, aumente. O dele aqui é uma carteira ali que não tem entrada de novas operações, normalmente tem saída, e é uma carteira de menos de 20% ali do PL. Então eu coloco aqui, mas não levo em consideração. E fiz com torde no portfólio 7,7 aí no período. Então, assim, em resumo, essa tela a gente pode ver que é bem alarmante ali vários indicadores, pelo menos dos que eu olho, né? E mostra o porquê que o fundo realmente está nessa situação e caindo ali, caindo, caindo, caindo. Não acredito que vá cair muito mais, né? Tem outros fundos aí no mercado que não pagam dividendo também faz um bom tempo, não tem expectativa nenhuma de pagamento e se mantém ali num certo patamar de valor, né? Então acho que eu não acredito que o fundo do poço ainda é muito mais profundo, né? Pelo menos é o que eu penso. E por fim, vamos falar do relatório gerencial dele bem rapidinho. Então tá na tela o relatório gerencial, 491 milhões de PL, aqui é aquilo que eu falei, ó, se ele chegasse em 500 de PL aqui, ó, até 750 seria 1,10. Então quando ele estava chegando no 500, ele voltou a cair e hoje já está no 491, ó. E aí a gestão continua abraçando aqui 1,30%, que é uma taxa inclusive bem alta, né? Óbvio que o fundo demanda muito mais acompanhamento, controle e trabalho, mas uma taxa bem complicada, já que nós cotistas estamos amargurando aí um prejuízo na cotação bem forte, né? E a gestão ali abraçando dela normalmente todo mês. Aqui ele fala que distribuiu os 4 centavos, dá 0,29 sobre a cota, que encerrou em 14,02. Então 0,29 sobre o valor do patrimônio do fundo, bem baixinho mesmo. Dentre as movimentações de dezembro, aporte em equity. Então não comprou nenhum CRI nem nada, só aportou em equity. Não vendeu também, nem nada. Aqui ele fala das operações estarem adimplentes em dezembro, né? Apesar disso, aqui ele fala da possível redução, né? Apesar disso, a gestão deliberou pela redução da antecipação de distribuição e tal. Basicamente o fundo está com problema de caixa, tem equities aqui ainda necessitando aporte, o dinheiro está curto, vamos ter que segurar dinheiro na medida do possível, né? Basicamente a mensagem que eu leio é essa. Aqui ele fala, reforça esse ponto, né, que os equities estão bem desafiadores, o cenário para eles, né? Tá tendo desaceleração de vendas, tá tendo praça aqui, ó, que os empreendimentos situados em Caldas Novas possuem um fator adicional referente à saturação da praça. Estão falando que a praça de Caldas Novas está saturada e o fundo para ajudar tem 2 empreendimentos nessa praça, que totaliza 28% ali do PL, se não me falha a memória. Então assim, é um cenário que vai ficando um pouquinho obscuro aí para o fundo, tá? Aqui ele fala de uma distribuição do lote M2, é um FII que ele tem na carteira, que até hoje eu nunca vi uma distribuição, creio eu que seja a primeira, de 3 centavos, quase 4 centavos ali por cota, né? E aí o Tord diz aqui que vai pegar 1,9 milhões em dividendo líquido,
né, de despesa de imposto de renda. Falando da DRE do fundo, aqui é um ponto preocupante que eu já venho vendo faz tempo, está acontecendo isso, é por isso que eu pulei fora em 8,22. O fundo distribui um valor aqui que eu não sei de onde que ele tira, né? Porque, vamos pegar dezembro, ele teve 800 milhões aqui de receita, 200 e pouco de despesa, sobrou 599 milhões de lucro, lucro caixa, resultado caixa, mas o fundo distribuiu quase 3 milhões, né? Então, assim, isso daqui vem acontecendo todo mês, ó. Quando eu saí, inclusive, do Versalhes, eu saí do Versalhes pelo mesmo motivo. Lá atrás eu falei isso, o Tord estava num cenário, naquela época, um pouquinho melhor com relação a DRE, então eu saí do Versalhes e fiquei no Tord, mas aí como eu vi a questão se agravar, né, eu resolvi sair fora também do Tord, ficando ali só com uma exposiçãozinha pequena, que é a pimentinha mesmo. Aqui não tem muito o que comentar. Operações do fundo não tem muito o que comentar. 17% é CRI, 40% é FII, 41% é equity. Hotelaria é o maior setor aqui que ele atua, realmente um setor bem difícil. E por status, 53% da carteira não geram resultado, não performam. Tá? É isso que dificulta aí a questão desse fundo. No final, eu vou falar um pouquinho o que eu vejo como ações que a gestão poderia fazer para melhorar sair desse buraco desse fundo. Né? IPCA mais 11,91, carteira 92% IPCA, corporativo aqui 89%, questão do segmento dele, dos CRIs. Aqui tem a questão de garantias por classe, não vou entrar muito nesse mérito não, que o vídeo está ficando meio longo já. Né? Mas aqui a subordinada é uma concentração grande, 87% é a pior classe aqui de CRIs. Né? As operações também não estão legais, ó, várias operações aqui com bolinha vermelha, significa que o negócio não está indo bem, os indicadores já estão desenquadrados. E aí mês a mês eu dou uma olhadinha acompanhando esses números aqui com o relatório anterior. Geralmente volta e meia aparece uma evolução em algum indicador, mas no geral a maior parte dos meses piora aqui os indicadores. Tá? A carteira dele de fundos imobiliários aqui, que eu vejo um grande erro, né? Porque é uma carteira que quase não... O único fundo que performa é esse aqui, que eu entendo que nem deveria estar aqui. O que um FOF está fazendo na carteira de um fundo de desenvolvimento? Né? Beleza, é 0,70 do PL, é 0,70 do PL, mas está completamente fora disso aqui. Né? Os demais aqui, ó, basicamente o lote metro quadrado que gerou renda esse mês, mas basicamente tudo sem performar ultimamente. Né? Vamos ver se o lote metro quadrado continua performando aí, dando um resultado. Foi o primeiro mês que eu vi. Mas de resto ele está tudo sem gerar resultado. E as equities do fundo também, tudo sem gerar resultado. Nenhuma gera resultado aqui para o fundo mensal. Né? Ele tem também esse imóvel, isso daqui já deve estar com um mofo absurdo lá, que nunca muda, está aqui largado, 150 mil reais o valor do imóvel. Ele poderia ali, vende aí por 70 mil reais, metade do preço, aí vai ficar com esse negócio largado, abandonado aqui, só vai passar o tempo e perder valor, né? Então não sei o que você está fazendo aqui ainda. Faz um sorteio para cotista ali e sei lá, que não pode na verdade, né? Mas dá um jeito de sumir com esse negócio aqui, cara, que tá enchendo as paciências ver esse negócio largado aqui no relatório. Aqui as operações do fundo, né? Não vou comentar muito delas assim como eu faço em todos os vídeos, mas vou comentar dos resorts, né? Bem rápido. Os resorts tiveram aqui o retorno alvo reformulado, né? A maioria estava lá em cima os percentuais e já caiu aqui para acima de 13 e tal.
Se eu não me engano, esse aqui, por exemplo, era acima de 15 ou 16, uma coisa assim. Teria que ver relatório, mas agora está 13. Venda aqui desse aqui subiu. Cauã, então, aqui teve aumento de vendas, né, na quantidade vendida. Macaira, esse é um empreendimento que eu acho que é complicadíssimo. Eu acho que talvez é o pior empreendimento, é a pedra no sapato do Tord, porque fica numa região que, assim, o empreendimento em si é bonito. Quando você vê vídeos ali no YouTube e tal, ele é bonito. Mas ele fica em Canavieiras, que não é uma região, ao meu ver, muito procurada para viagens, né? Então, eu acho que isso aqui pesa bastante. Tanto que ele quase não está vendido, ó, 36% vendido, e só vem caindo. Ó. Então, assim, é uma situação dele bem desde 2021 concluído, ó, 100%. Então, assim, esse empreendimento é bem difícil, é bem complicado. Esse daqui já cancelou. Ondas Praia Resort basicamente se manteve no mesmo patamar. Esse aqui eu acho que de todos é o que mais me agrada, né, nos empreendimentos do fundo. Porém, o fundo tem 30%. Talvez o empreendimento que eu particularmente vejo como melhor, ele tem uma participaçãozinha pequena só. Né, e os demais ele tem 100%. Né. Então é isso. Ficou acima de 14 aqui o novo retorno. Retorno alvo estimado acima de 16, o Resort do Lago. Mas aqui a gente vê queda na venda. Esse Resort do Lago é naquela região que o fundo falou que está saturado, que é Caldas Novas. Ó, Porto Seguro, essa é uma região boa, bem procurada para destino de viagem. Canavieiras não. E Caldas Novas aqui o Cauana também, né, que está na região saturada. Então esse aqui e o Resort do Lago tiveram avaliações aqui. A venda caiu um pouquinho, como eu já citei. E por fim é isso das operações do fundo. Todo mês eu dou uma olhada aqui nas equities, eu dou uma olhada na carteira em geral. E ele vem apresentando algumas pioras ali no movimento. E é isso, a gente segue um fundo de desenvolvimento, a gente entende que ele tem um período ali, ele já está num setor difícil, a gente está numa macroeconomia bem difícil, mas vamos acompanhando aí ver se o fundo reergue. E como eu citei, né, que eu ia deixar para o final, o que eu vejo como interessante para esse fundo? Dois pontos aqui que eu acho que caberia, muita gente vai discordar de mim, mas é a minha visão, então peço que respeitem ela. Eu vejo que o fundo poderia, primeiro, ou sair liquidando ativos, né? E quando eu digo liquidar ativos, são equities mesmo, tentar vender isso aqui, mesmo que sendo ali basicamente um 0 a 0 com pouco lucro, né? Negativo não, mas no 0 a 0 pouco lucro. Não deve ser fácil vender esse tipo de empreendimento, mas obviamente que se não estiverem fazendo, vejo eu como uma saída começarem a buscar fazer essa procura aí por interessados, né? Eu acho que vendendo um pelo menos ali com o dinheiro que entrasse, daria uma cara nova para acelerar a obra de outros empreendimentos. Conseguisse vender esse Macar aqui, ó, de Canavieira, seria muito bacana. E é isso, é um primeiro ponto que eu vejo. Um segundo ponto que eu vejo, esse talvez é o que mais vão discordar de mim, né? Uma possível fusão com o fundo Versalhes. Né? Fazer uma fusão desses dois fundos, levantar ali um estudo sobre isso, dos impactos que isso daria. Aí eles, como são gestão dos dois fundos, eles conseguiriam fazer e aí unir esses dois fundos. Para o Tord, eu vejo que seria muito bom. Para o Versalhes, talvez não tanto, né? Mas eu acho que essa união poderia trazer valores maiores para o fundo, dilui um pouco essas equities, né? Traz um pouco de fôlego, já que as operações do Versalhes já performam tudo, né? O risco ele vai continuar alto, porque o Versalhes também é um fundo com risco bem alto, mas talvez ele equilibraria um pouquinho aí a questão do Tord.
Eu acho que é, talvez, na minha visão, melhor juntar e equilibrar um pouco mais, ainda que prejudicando talvez um pouco o Versalhes, do que talvez deixar um fundo inteiro aqui e se afundar por completo, né? Então essa é a visão que eu tenho, é uma visão de cotista. Façam a avaliação de vocês, muito cuidado ao investir nesse tipo de fundo. Forte abraço e até mais.